Olá! Hoje vamos treinar direito penal. Não esqueça de anotar em seu caderno a resposta correta das questões que você, porventura, tenha errado. Se necessário, refaça todas as questões. Nosso objetivo é fazer você focar nos estudos, pelo menos, durante o tempo do vídeo. Aproveite a oportunidade. Fizemos com carinho. Força, foco e fé. Vamos começar. 61. Auxiliar Judiciário, ano 2014, Banca, Vunesp, órgão, TJTA. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O texto ara transcrito refere-se ao crime previsto no Código Penal denominado A. Condescendência criminosa. B. Concussão. C. Corrupção ativa. D. Corrupção passiva. E. Prevaricação. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Concussão. Artigo 316, exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. 62. Auxiliar Judiciário, ano 2014, Banca, Vunesp, órgão, TJTA. É considerado funcionário público, para os efeitos penais, dentre outras qualidades. A. Apenas aquele que exerce cargo, emprego ou função pública remunerada. B. Apenas aquele que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, de natureza pública ou privada. C. Aquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. D. Quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada, para a execução de qualquer atividade na administração pública. E. Apenas aquele que exerce cargo, emprego ou função pública de caráter definitivo, ainda que sem remuneração. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anota aí. Funcionário público. Artigo 327, considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. 63. Auxiliar Judiciário, ano 2014, Banca, Vunesp, órgão, TJTA. Sobre o crime de falso testemunho, é correto afirmar que a. O fato deixará de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente retrata-se ou declara a verdade. B. O mencionado tipo legal não se aplica a intérpretes e peritos, no curso do processo crime. C. O fato deixará de ser punível se, depois de transitada em julgado a sentença do processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. D. O fato será punível mesmo se, antes de recebida a denúncia pelo juiz, o agente retrata-se ou declara a verdade. E. O mencionado tipo legal não se aplica a contadores e réus, no curso do processo crime. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida?
A alternativa correta é a letra A. Anota aí. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou, se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. 64. Auxiliar Judiciário ano 2014, Banca, Vunesp, órgão, TJTA. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A conduta ora descrita, expressamente prevista no Código Penal, é denominada: A. Favorecimento pessoal. B. Advocacia administrativa. C. Tergiversação. D. Patrocínio infiel. E. Patrocínio simultâneo. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. 65. Atendente de necrotério policial ano 2014, Banca, Vunesp, órgão, PCSP. Funcionário público, responsável por receber cadáveres no Instituto Médico Legal, que se apropria de relógio que estava no pulso de pessoa falecida encaminhada à necrópsia comete: A. Peculato. B. Corrupção ativa. C. Prevaricação. D. Concussão. E. Corrupção passiva. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anota aí. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. 66. Atendente de necrotério policial ano 2014, Banca, Vunesp, órgão, PCSP. Funcionário público que estende intencional e desautorizadamente o período de tempo reservado para seu almoço, a fim de, durante esse período de folga, dedicar-se a atividades pessoais não urgentes, deixando de praticar, indevidamente, uma série de atos de ofício, comete: A. Corrupção passiva. B. Peculato. C. Concussão. D. Prevaricação. E. Corrupção ativa. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anota aí. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. 67. Desenhista, ano
2014, Banca, Vunesp, órgão, PCSP. No tocante aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, assinale a alternativa que menciona o crime o qual a legislação penal expressamente admite sua prática na modalidade culposa. A. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. B. Peculato. C. Inserção de dados falsos em sistema de informações. D. Corrupção passiva. E. Concussão. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. 68. Técnico de laboratório ano 2014, Banca, Vunesp, órgão, PCSP. Funcionário público membro da equipe que faz a análise de pedidos de alvará recebe um pedido formulado por um desafeto pessoal seu, que pretende abrir um comércio. O funcionário público, pretendendo prejudicar seu desafeto, não analisa o pedido, guardando o processo em armário em que não pudesse ser visto pelos demais. Considerando o que dispõe o Código Penal sobre os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, o funcionário do caso praticou crime de A. Advocacia administrativa. B. Peculato. C. Excesso de exação. D. Prevaricação. E. Corrupção passiva. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anota aí. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. 69. Escrivão de polícia, ano 2014, Banca, Vunesp, órgão, PCSP. Imagine que Pedro, ilicitamente, guarda consigo tintas, papéis e um aparelho capaz de fabricar moeda falsa. Tal conduta: A. Configura o crime de petrechos para falsificação de moeda, Código Penal, artigo 291. B. Configura crime assimilado ao de moeda falsa, Código Penal, artigo 290. C. Configura o crime de moeda falsa, Código Penal, artigo 289. D. Não configura crime algum, por ausência de previsão legal. E. Não configura crime algum, por se tratar de mero ato preparatório. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anota aí. Petrechos para falsificação de moeda. Artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. 70. Escrivão de polida, ano 2014, Banca, Vunesp, órgão, PCSP.
Imagine que um policial, em abordagem de rotina, identifique e efetue a detenção de um indivíduo procurado pela justiça. Assim que isso ocorre, antes de apresentar o indivíduo à autoridade de polícia judiciária, delegado de polícia, o policial recebe verbalmente, do detido, a seguinte proposta: soltar o indivíduo para que ele vá até o caixa eletrônico e busque R$ 500, a serem entregues ao policial em troca de sua liberdade. O policial aceita a proposta e solta o detido, que não retorna e não cumpre com a promessa de pagamento. Diante dessa hipótese, o policial A. Cometeu crime de prevaricação, Código Penal, artigo 319. B. Cometeu crime de corrupção passiva, Código Penal, artigo 317. C. Cometeu o crime de condescendência criminosa, Código Penal, artigo 320. D. Cometeu o crime de concussão, Código Penal, artigo 316. E. Não cometeu crime algum, pois não chegou a receber o dinheiro. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. 71. Oficial administrativo, ano 2014, Banca, Vunesp, órgão, PCSP. Midas Barros é funcionário público e, para atender a um pedido de seu pai, patrocinou, diretamente, assunto de interesse pessoal, mas legítimo, do seu genitor perante a repartição pública onde trabalha, valendo-se da qualidade de funcionário. Nessa situação, considerando o que dispõe o Código Penal, é correto afirmar que Midas A. Não cometeu crime algum, tendo em vista que o interessado era seu pai. B. Não cometeu crime, tendo em vista que sua conduta não tem previsão no Código Penal. C. Cometeu o crime de advocacia administrativa. D. Cometeu crime previsto no Código Penal, mas ficará livre da pena por ser funcionário público. E. Cometeu o crime de peculato. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anota aí. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. 72. Oficial administrativo, ano 2014, Banca, Vunesp, órgão, PCSP. Assinale a alternativa que indica a conduta típica que corresponde ao crime de corrupção passiva prevista no Código Penal. A. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. B. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. C. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. D. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação.
E. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Anota aí. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. 73. Oficial administrativo, ano 2014, banca, Vunesp, órgão, PCSP. Proserpina, ocupante de função de direção em uma sociedade de economia mista, cometeu crime contra a administração pública previsto no Código Penal. Consequentemente, é correto afirmar que Iona A. Ficará livre da pena por ser mulher. B. Deverá ser punida com a obrigação de pagar cestas básicas. C. Terá a pena aumentada em virtude de ser ocupante de função de direção D. Responderá pelo crime, mas terá a pena reduzida em virtude de ser funcionária pública. E. Terá a pena reduzida por exercer função em sociedade de economia mista. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anota aí. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. 74. Atendente de necrotério policial, ano 2013, banca, Vunesp, órgão, PCSP. Servidor público que exige dinheiro de cidadão para fornecer documento que teria, por disposição expressa de lei, que entregar gratuitamente por ato de ofício comete o crime de A. Prevaricação. B. Peculato. C. Corrupção passiva. D. Concussão e excesso de exação. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida?
A alternativa correta é a letra D. Anota aí. Concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. 75. Escrevente técnico judiciário, ano 2013, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. Apesar das discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da revogação tácita do artigo 350 do Código Penal, é correto afirmar que o delito de exercício arbitrário ou abuso de poder prevê, no parágrafo único, formas equiparadas de cometimento do delito. B. Impõe penas de reclusão, além da multa. C. Admite a modalidade culposa e o perdão judicial. D. Prevê apenas uma modalidade de conduta delitiva consistente em ordenar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder. E. Admite a modalidade culposa. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Artigo 350. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Na mesma pena incorre o funcionário que 1. Ilegalmente recebe e recolhe alguém à prisão, ou a estabelecimento destinado à execução de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança. 2. Prolonga a execução de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade. 3. Submete pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. 4. Efetua, com abuso de poder, qualquer diligência. 76. Escrevente técnico judiciário, ano 2013, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. Assinale a alternativa que melhor representa o tipo penal do crime descrito no artigo 339 do Código Penal. A denunciação caluniosa consiste em imputar crime a quem o sabe inocente, dando causa à instauração de a investigação policial, processo judicial ou inquérito civil. B. Investigação policial, processo judicial ou comissão parlamentar de inquérito. C. Investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. D. Investigação policial, processo judicial, comissão parlamentar de inquérito ou ação de improbidade administrativa. E. Investigação policial ou processo judicial. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. 77. Escrevente técnico judiciário, ano 2013, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. Os crimes de falsificação de documento público e de prevaricação têm em comum: a. Apresentarem mais de uma conduta prevista no tipo. B. Admitirem a punição também na modalidade culposa. C. Ambos serem punidos com penas de detenção e multa.
D. A qualificadora, tratando-se de crime praticado para satisfazer interesse pessoal. E. O fato de somente poderem ser praticados por funcionário público. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anota aí. O crime de prevaricação, tipificado no artigo 319 do Código Penal, contém mais de uma conduta no seu tipo penal, quais sejam: retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação. Artigo 319, retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. 78. Escrevente técnico judiciário, ano 2013, banca, VUNESP, órgão, TJSP. O fato deixar de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. A previsão legal citada corresponde ao crime de A. Fraude processual. B. Coação no curso do processo. C. Denunciação caluniosa. D. Comunicação falsa de crime ou contravenção. E. Falso testemunho ou falsa perícia. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Anota aí. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou, se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. 79. Escrevente técnico judiciário, ano 2013, banca, VUNESP, órgão, TJSP. Em relação ao crime de peculato, é correto afirmar: a. A modalidade culposa é admitida por expressa previsão legal. B. A reparação do dano, no peculato culposo, se feita após a sentença irrecorrível, extinga a punibilidade. C. A reparação do dano, no peculato culposo, se feita antes da sentença irrecorrível, reduz a pena. D. Em recente alteração, as penas foram elevadas para reclusão de 4 a 12 anos e multa. E. Trata-se de um delito que pode ser praticado por qualquer pessoa. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anota aí. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extinga a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. 80. Escrevente técnico judiciário, ano 2012, banca, VUNESP, órgão, TJSP. O crime de petrechos de falsificação Código Penal, artigo 294, por expressa disposição do artigo 295 do Código Penal, tem a pena aumentada 10/6 parte se o agente A. É funcionário público. B. É funcionário público, e comete o crime, prevalecendo-se do cargo. C. Tem intuito de lucro.
D. Confessiona documento falso hábil a enganar o homem médio. E. Causa, com sua ação, prejuízo ao erário público. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Artigo 295. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. 81. Escrevente técnico judiciário, ano 2012, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. O crime de falsificação de documento público, do artigo 297 do Código Penal. 1. Configura-se apenas se a falsificação é total, ou seja, a mera alteração de documento público verdadeiro não constitui crime. 2. Também se configura se o documento trata-se de testamento particular. 3. Também se configura se o documento trata-se de livro mercantil. É correto, apenas, o que se afirma em A. 3. B. 2 e 3. C. 2. D. 1 e 2. E. 1. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar, no todo ou, em parte, documento público, ou, alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou, transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. 82. Escrevente técnico judiciário, ano 2012, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. A conduta do funcionário público que, antes de assumir a função, mas em razão dela, exige para outrem, indiretamente, vantagem indevida A, configura crime de corrupção passiva B, não configura crime algum, pois o fato ocorre antes de assumir a função. C. Configura crime de corrupção ativa. D. Configura crime de concussão. E. Não configura crime algum, pois há exigência indireta e para outrem. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anota aí. Concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou, para outrem, direta ou, indiretamente, ainda que fora da função ou, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Redação dada pela Lei, nº 13.964, de 2019. 83. Escrevente técnico judiciário, ano 2012, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. A pena prevista pelo Código Penal para o crime de resistência Código Penal, artigo 329, por expressa disposição legal, e A. De reclusão e de multa. B. De reclusão, de 6 meses a 1 ano. C. Maior, se o funcionário público, em razão da violência, fica afastado do cargo. D. Maior se o ato, em razão da resistência, não se executa. E. Diminuído de 1 a 2/3 se a resistência não é praticada com violência. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anota aí. Resistência.
Artigo 329, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena, detenção, de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. 84. Escrevente técnico judiciário, ano 2012, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. O crime de fraude processual, do artigo 347 do Código Penal, 1. É punido com pena de reclusão e multa. 2. Só se configura se a fraude se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado. 3. Configura-se se a fraude tem o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. É correto o que se afirma, apenas, em A. 1 e 2. B. 2 e 3. C. Segundo. D. 1. E. 3. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. 85. Escrevente técnico judiciário, ano 2012, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. Imagine que um advogado solicite dinheiro de seu cliente, deixando claro que, mediante o pagamento do valor, procurará uma testemunha do processo, a fim de influenciá-la a prestar um depoimento mais favorável à pretensão do cliente. Além disso, o advogado insinua que a quantia será repartida com a testemunha. O advogado recebe o dinheiro, mas engana seu cliente e não procura a testemunha. Nesse caso, o advogado A. cometeu o crime de corrupção passiva. B. cometeu o crime de usurpação de função pública. C. cometeu o crime de exploração de prestígio. D. cometeu o crime de corrupção ativa. E. não cometeu crime algum. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anota aí. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, incluído pela Lei nº 11.466, de 2007.
Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. 86. Técnico em informática, ano 2012, banca, VUNESP, órgão, TJSP. O funcionário público que revela fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo pratica crime de a. Abandono de função. b. Prevaricação. c. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. d. Inserção de dados falsos em sistema de informações. e. Violação de sigilo funcional. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem 1. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Inciso 2. Se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. 87. Técnico em informática, ano 2012, banca, VUNESP, órgão, TJSP. Relativamente ao crime de advocacia administrativa, é correto afirmar que a. Pode ser praticado, isoladamente, por funcionário público ou por particular. b. Somente se caracteriza se o interesse defendido perante a administração pública for ilegítimo. c. É punível independentemente da legitimidade ou ilegitimidade do interesse defendido perante a administração pública, sendo certo que a pena será maior se o interesse for ilegítimo. d. Apenas advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil podem praticá-lo. e. Responde por ele o funcionário público que inserir dados falsos nos sistemas informatizados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para outrem. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anota aí. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. 88. Técnico em informática, ano 2012, banca, VUNESP, órgão, TJSP.
aquele que inova artificiosamente o estado de coisa, na pendência de processo civil, com o fim de induzir a erro o juiz pratica o crime de a. Favorecimento pessoal. b. Fraude processual. c. Favorecimento real. d. Exercício arbitrário ou abuso de poder. e. Patrocínio infiel. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Patrocínio infiel. Artigo 355. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou, sucessivamente, partes contrárias. 89. Técnico em Informática, ano 2012, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. Usar de violência, com o fim de favorecer interesse próprio, contra pessoa que é chamada a intervir em processo judicial, caracteriza o crime de a. Exercício arbitrário das próprias razões. b. Tergiversação. c. Violência ou fraude em arrematação judicial. d. Coação no curso do processo. e. Concussão. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 90. Escrevente técnico judiciário, ano 2011, Banca, Vunesp, órgão, TJMSP. O crime de falsidade ideológica, presentes os demais elementos legais, apenas se configura se 1. O documento é público, não havendo crime se o documento é particular. 2. Ocorre a inserção de declaração falsa, não havendo crime se ocorre a omissão de declaração verdadeira relevante. 3. O agente é funcionário público, não havendo crime se a conduta é praticada por particular. Assinale a alternativa que classifica corretamente, como verdadeiros, 5, ou falsos, F, os itens que completam a proposição, de acordo com o artigo 299 do Código Penal. A. 1, F. Segundo, F. 3, F. B. 1, 5. Segundo, F. 3, F. C. 1, 5. Segundo, 5. 3, F. D e F. IMV, IMV. E, IV, IMV, IMV. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Todas as alternativas são falsas. Anota aí. Falsidade ideológica.
Artigo 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou, se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 91. Escrevente técnico judiciário, ano 2011, Banca, VUNESP, órgão, TJMSP. No crime de concussão, Código Penal, artigo 316, o agente, complete, para si ou, para outrem, direta ou, indiretamente, ainda que fora da função ou, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. A. Aufere. B. Exige. C. Recebe. D. Sugere, solicita. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou, para outrem, direta ou, indiretamente, ainda que fora da função ou, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.
don't stop. Stop. 92. Escrevente técnico judiciário, ano 2011, banca, VUNESP, órgão, TJM, SP. O crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, nos termos do quanto determina o artigo 356 do Código Penal. A. Comina, alternativamente, pena de reclusão ou multa. B. Tem pena aumentada se praticado com intuito de lucro. C. Comina, alternativamente, pena de detenção ou multa. D. Não se caracteriza na modalidade inutilização se esta é apenas parcial. E. Só se caracteriza se, presentes os demais elementos, tem a conduta típica praticada por quem os recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Anota aí. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Artigo 356. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. 93. Escrevente técnico judiciário, ano 2011, banca, VUNESP, órgão, TJSP. Nos termos do quanto determina o artigo 293 do Código Penal, aquele que recebe de boa-fé selo destinado a controle tributário, descobre que se trata de papel falso e o restitui à circulação. 1. Comete crime de falsidade ideológica. 2. Recebe a mesma pena daquele que falsificou o selo. 3. Comete crime contra a fé pública. Completa adequadamente a proposição U que se afirma em A. 1. Apenas. B. 2. Apenas. C. 3. Apenas. D. 2 e 3. Apenas. E. 1. Segundo e 3. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anota aí. Nos termos do quanto determina o artigo 293 do Código Penal, aquele que recebe de boa-fé selo destinado a controle tributário, descobre que se trata de papel falso e o restitui à circulação, comete crime contra a fé pública. 94. Escrevente técnico judiciário, ano 2011, banca, VUNESP, órgão, TJSP. O médico que, no exercício de sua profissão, dá atestado falso comete crime de A. Falsidade de atestado médico, Código Penal, artigo 302. B. Falsificação de documento público, Código Penal, artigo 297. C. Falsificação de documento particular, Código Penal, artigo 298. D. Certidão ou atestado ideologicamente falso, Código Penal, artigo 301. E. Falsidade material de atestado ou certidão, Código Penal, artigo 301, parágrafo 1. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anota aí. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano.
Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. 95. Escrevente técnico judiciário, ano 2011, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. A pena do crime de corrupção passiva é aumentada se o funcionário público, em consequência da vantagem ou promessa, infringe dever funcional. 1. Retardando ou deixando de praticar qualquer ato de ofício. 2. Praticando qualquer ato de ofício. 3. De forma intencional ou premeditada. É correto o que se afirma em A. 1. Apenas. B. 2. Apenas. C. 3. Apenas D. 1 e 2. Apenas. E. 1. Segundo e 3. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anota aí. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. 96. Escrevente técnico judiciário, ano 2011, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. Ao agente do crime de denunciação caluniosa, Código Penal, artigo 339, a pena é 1. Aumentada, se ele se serve de anonimato. 2. Aumentada, se ele se serve de nome suposto. 3. Diminuída, se a imputação é de prática de contravenção. É correto o que se afirma em A. 2, apenas. B. 1 e 2, apenas. C. 1 e 3, apenas. D. 2 e 3, apenas. E. 1, segundo e 3. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Anota aí. Denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. 97. Escrevente técnico judiciário, ano 2011, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. O ato de fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, mas sem permissão legal, configura o crime de A. Fraude processual. B. Violência arbitrária. C. Condescendência criminosa. D. Coação no curso do processo. E. Exercício arbitrário das próprias razões. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Anota aí. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. 98.
Escrevente técnico judiciário, ano 2011, banca, VUNESP, órgão, TJSP. O crime de exploração de prestígio está inserido no capítulo dos crimes praticados a contra a moralidade pública. B. Contra a administração da justiça. C. Por particular, contra a administração em geral. D. Por funcionário público, contra a administração em geral. E. Por particular, contra a administração pública estrangeira. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Capítulo 3. Dos crimes contra a administração da justiça. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. 99. Escrevente técnico judiciário, ano 2010, banca, VUNESP, órgão, TJSP. Assinale a alternativa correta com relação ao tratamento que o Código Penal dá à falsificação do título ao portador ou transmissível por endosso e do testamento particular. A. São ambos equiparados a documentos públicos. B. São ambos equiparados a documentos particulares. C. Apenas o primeiro é equiparado a documento público. D. O segundo é equiparado a documento particular. E. O primeiro é equiparado a documento particular. O segundo é equiparado a documento público. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar, no todo ou, em parte, documento público, ou, alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou, transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. 100. Escrevente técnico judiciário, ano 2010, banca, VUNESP, órgão, TJSP. Imagine que, por erro, um cidadão entrega a um funcionário público determinada quantia em dinheiro. O funcionário, ciente de tal circunstância, não devolve o dinheiro ao cidadão, não informa o ocorrido aos seus superiores e, finalmente, apropria-se do dinheiro. Diante disso, é correto afirmar que o funcionário A. Não comete crime, mas apenas uma infração funcional. B. Comete crime de peculato mediante erro de outrem. C. Comete crime de corrupção passiva. D. Comete crime de excesso de exação. E. Comete crime de prevaricação. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. 101. Escrevente técnico judiciário, ano 2010, banca, VUNESP, órgão, TJSP. Configura-se o crime de advocacia administrativa, Código Penal, artigo 321, quando o funcionário público, valendo-se dessa qualidade, patrocina interesse privado perante a administração pública. Considerando tal crime, analise os itens seguintes. 1. A pena cominada é menor se o interesse patrocinado for ilegítimo. 2. O crime acontecerá ainda que o patrocínio se dê de modo indireto. 3.
Se o interesse patrocinado é ilegítimo, as penas de detenção e multa aplicam-se alternativamente, ou seja, aplica-se a de detenção ou a de multa. É correto o que se afirma em A. 2, apenas. B. 3, apenas. C. 1 e 2, apenas. D. 2 e 3, apenas. E. 1, segundo e 3. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. 102. Escrevente técnico judiciário, ano 2010, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. O crime de abandono de função, figura típica do artigo 323 do Código Penal, torna-se qualificado, e consequentemente tem penas mais elevadas, se 1. Do fato resulta prejuízo público. 2. O fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. 3. O agente realiza a conduta de forma premeditada. Está correto o contido em A. 1, apenas. B. 2, apenas. C. 1 e 2, apenas. D. 2 e 3, apenas. E. 1, segundo e 3. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anota aí. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena, reclusão, de 3 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. 103. Escrevente técnico judiciário, ano 2010, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. O crime de falso testemunho, do artigo 342 do Código Penal. A. Pode ser praticado no âmbito de inquérito policial. Somente pode ser praticado por conduta positiva. B. Pode ser praticado no âmbito de processo administrativo. Somente pode ser praticado por conduta negativa. C. Somente pode ser praticado no âmbito de processo judicial. Pode ser praticado tanto por conduta positiva como por conduta negativa. D. Somente pode ser praticado no âmbito de processo judicial. Somente pode ser praticado por conduta negativa. E. Pode ser praticado no âmbito de juízo arbitral. Pode ser praticado tanto por conduta positiva como por conduta negativa. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Anota aí. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.
Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou, se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou, em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou, indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Capítulo 3. Dos crimes contra a administração da justiça. 104. Escrevente técnico judiciário, ano 2010, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. Analise as seguintes afirmações com relação aos crimes de exercício arbitrário das próprias razões, Código Penal, artigo 345, e fraude processual, Código Penal, artigo 347. 1. Ambos estão inseridos no capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. 2. No primeiro deles, caso não haja emprego de violência, somente se procede mediante queixa. 3. No segundo deles, as penas são aplicadas em dobro se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal. É correto apenas o que se afirma em A. 1. B. 2. C. 3. D. 1 e 2. E. 2 e 3. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Anota aí. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. 105. Escrevente técnico judiciário, ano 2010, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. A conduta de apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem configura o crime de A. Corrupção ativa. B. Peculato culposo. C. Corrupção passiva. D. Excesso de exação. E. Peculato mediante erro de outrem. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Anota aí. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. 106. Escrevente técnico judiciário, ano 2010, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. A conduta de deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente configura o crime de A. Concussão. B. Prevaricação. C. Abandono de função. D. Condescendência criminosa. E. Usurpação de função pública. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anota aí. Condescendência criminosa.
Artigo 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. 107. Agente de Fiscalização Judiciária, ano 2010, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. Considere as seguintes assertivas no que pertine aos crimes praticados por particular contra a administração em geral e assinale a alternativa que corresponde ao regramento estabelecido pelo texto do Código Penal. 1. Somente comete crime de resistência aquele que age com violência ou ameaça. 2. Quem desobedece à ordem ilegal de funcionário público não comete crime de desobediência. 3. Apenas se configura o crime de desacato se a ação for praticada contra funcionário no exercício da função ou, em razão dela. A. Nenhuma assertiva é correta. B. Todas as assertivas são corretas. C. Somente 2 é correta. D. Somente 3 é correta. E. Somente 2 e 3 são corretas. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena, detenção, de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. Pena, detenção, de 15 dias a 6 meses, e multa. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou, em razão dela. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. 108. Agente de Fiscalização Judiciária, ano 2010, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos crimes contra a administração da justiça. A. Comete crime de Código Penal. Artigo 339. Quem dá causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. B. Comete crime de comunicação falsa de crime ou contravenção. Código Penal. Artigo 340. Aquele que se acusa, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. C. Deixa de ser punível o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Código Penal. Artigo 342. Se o agente se retrata antes do trânsito em julgado da sentença do processo em que ocorreu o ilícito. D. Comete crime de Código Penal. Artigo 349. Quem auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão. E, no crime de Código Penal, artigo 351, o crime só se configura se cometido com ameaça ou violência. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anota aí. Denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. 109. Técnico Judiciário ano 2008, Banca, VUNESP, órgão,
TJMT. Pratica o crime de concussão o funcionário público que a. Exige vantagem indevida em razão da função pública. B. Se apropria de dinheiro público ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse em razão do cargo. C. Se apropria de dinheiro público ou particular no exercício da função pública. D. Solicita ou recebe, em razão da função pública, vantagem indevida. E. Retarda ou deixa de praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anota aí. Concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. 110. Técnico Judiciário ano 2007, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. A ação incriminada no artigo 293 do Código Penal é a de falsificar papéis públicos. Diante dessa afirmativa, pergunta-se: como, nos termos da lei, essa falsificação pode ser feita? A falsificação somente pode ser feita tendo como objeto os papéis públicos, uma vez que tanto no artigo 293 do Código Penal quanto em qualquer outro artigo de lei que trate sobre a matéria, não há previsão legal para a hipótese de falsificação de documento particular. B. Pela fabricação ou alteração do papel público. C. Exclusivamente por meio de imitação fraudulenta do papel público. D. Exclusivamente por meio da contrafação do papel público. E. Exclusivamente por meio da modificação do papel público. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. 1. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. 2. Papel de crédito público que não seja a moeda de curso legal. 3. Vale postal. 4. Cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável. 6. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. 111. Técnico Judiciário ano 2007, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. Assinale a alternativa que exemplifica o crime de desacato. A. Zé, de forma muito humilhante, diz a seu vizinho, funcionário público, durante um churrasco entre amigos, que ele é a pessoa mais preguiçosa e lenta que já conheceu. B. Zé, descumpre a ordem dada pelo juiz em audiência e continua fotografando a vítima do crime sob julgamento. C. Zé, ao deparar-se no fórum com a escrevente Z, dirige a ela as seguintes palavras: que coisa mais linda, até parece um anjo. D. Zé, ao ter seu veículo apreendido pelo delegado de polícia Z, gesticula a ele de forma obscena utilizando o dedo médio da mão. E. Zé, que assiste a uma partida de vôlei, zomba de um dos jogadores. Vejam como o nosso promotor público enfeita a quadra, até parece uma borboleta. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anota aí. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. 112. Técnico Judiciário ano 2007, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. A pena da testemunha que receber suborno para calar a verdade em juízo A será aumentada da metade. B será aumentada de 2/3. C será de reclusão de 1 a 4 anos e multa. D não será aplicada na hipótese de a testemunha declarar a verdade no processo em que se apura o crime de falso testemunho. E não será aplicada na hipótese da retratação da testemunha antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Anota aí. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou, se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou, em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou, indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. 113. Técnico Judiciário ano 2007, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. Aquele que exercer a atividade de que foi suspenso por decisão judicial. A. Pratica o crime de desobediência. B. Pratica o crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. C. Pratica o crime de desacato. D. Pratica o crime de corrupção ativa. E. Não pratica crime. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. 114. Técnico Judiciário ano 2007, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. O crime de exploração de prestígio. 1. Tem como condutas previstas no caput do artigo 357 do Código Penal os verbos solicitar ou receber. 2. Somente pode ser praticado por funcionário público. 3. Consiste, em uma de suas modalidades, na solicitação de dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em determinado elenco de pessoas indicado pela lei. Está correto o contido apenas em A. 1 e 2. B. 1 e 3. C. 2 e 3. D. 1. E. 3. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. 115. Técnico Judiciário ano 2007, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. O funcionário público que for condenado por falsificar documento particular terá sua pena:
A. Aumentada da sexta parte. B. Fixada nos limites legais entre 2 a 6 anos de reclusão e multa. C. Fixada nos limites legais entre 1 a 5 anos de reclusão e multa. D. Aumentada da metade. E. Extinta, caso repare o dano antes da sentença condenatória. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anota aí. Falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar, no todo ou, em parte, documento particular ou, alterar documento particular verdadeiro. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. 116. Técnico Judiciário ano 2007, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. Tomando como base o crime de peculato, analise as afirmações. 1. Estão previstas no crime de peculato as condutas de apropriar-se, desviar ou subtrair dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. 2. Especificamente quanto ao peculato culposo, é admissível a reparação do dano antes ou depois da sentença. 3. O dinheiro proveniente da prática do crime de peculato deve ser usado em proveito próprio. Está correto somente o contido em A. 1. B. 2. C. 1 e 2. D. 1 e 3. E. 2 e 3. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anota aí. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. 117. Técnico Judiciário ano 2007, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. A resistência qualificada consiste: A. Na oposição do agente ao ato legal mediante violência. B. Na oposição do agente ao ato legal, causando considerável prejuízo à vítima. C. Na oposição do agente ao ato legal mediante o emprego da violência ou ameaça. D. Na vontade exteriorizada do agente de empregar violência ou usar de ameaça contra o funcionário competente para executar o ato legal, ou, ainda, a quem lhe esteja prestando auxílio. E. Na não execução do ato legal diante da resistência do agente. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Anota aí. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena, detenção, de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. 118. Técnico Judiciário ano 2007, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. Quanto ao crime de denunciação caluniosa, pode-se afirmar: 1.
Não configura delito a solicitação à polícia que investigue determinado crime, fornecendo-lhe elementos de que dispõe, inclusive quanto à autoria. 2. A conduta típica é provocar, dar causa à ação da autoridade policial pela comunicação de ocorrência de crime ou de contravenção que não se verificou. 3. O tipo penal apresenta causa de aumento de pena caso a denunciação caluniosa seja praticada contra funcionário público. Quanto às afirmações, está correto o contido apenas em A. 1. B. 2. C. 1 e 2. D. 1 e 3. E. 2 e 3. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anota aí. Denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. 119. Técnico Judiciário ano 2007, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. Receber dinheiro, iludindo o interessado, a pretexto de influir na nota a ser atribuída, para certo candidato, por desembargador membro da banca de concurso público, para ingresso na carreira da magistratura no Estado de São Paulo. A. Tipifica o crime de corrupção ativa. B. Tipifica o crime de exploração de prestígio. C. Tipifica o crime de concussão. D. Tipifica o crime de corrupção passiva. E. Não é fato que recebe punição de acordo com o Código Penal brasileiro. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anota aí. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. 120. Técnico Judiciário, ano 2006, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. Com relação ao crime de uso de documento falso, é correto afirmar que a pratica o crime aquele que sabe estar usando documento em que consta a firma falsamente reconhecida. B. Responde pelas mesmas penas do crime em questão aquele que destrói, suprime, ou oculta, em benefício próprio, de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não se podia dispor. C. Caso o documento falsificado seja público, a pena será aplicada em dobro. D. Não será julgada criminosa a conduta daquele que usar atestado médico falso, pois esse tipo de documento não se encontra incluído no conceito dos papéis falsificados ou alterados previstos no artigo 304 do Código Penal. E. Se trata de crime cuja conduta do agente consiste exclusivamente no uso de papéis falsificados. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anota aí. Uso de documento falso. Artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302. Pena, a cominada à falsificação ou à alteração. 121. Técnico Judiciário, ano 2006, Banca, Vunesp, órgão, TJSP.
Zé, funcionário público, recebe indevidamente dinheiro da vítima que o supunha encarregado do recebimento de impostos atrasados. Zé, em tese, A. Não praticou delito algum. B. Praticou o crime de peculato culposo. C. Praticou o crime de peculato mediante erro de outrem. D. Praticou o crime de excesso de exação. E. Praticou o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anota aí. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. 122. Técnico Judiciário, ano 2006, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. Leia as afirmações relacionadas ao crime de exploração de prestígio. 1. É crime que não exige do sujeito que o pratica qualquer qualidade especial. 2. Os delegados de polícia, assim como os promotores de justiça, podem ser influenciados pelo explorador de prestígio. 3. Comina-se a exploração de prestígio diminuição de pena se o agente, ao praticar o delito, alegar que o dinheiro será destinado a qualquer das pessoas referidas no tipo penal. Está correto o contido em A. 1, apenas. B. 1 e 2, apenas. C. 1 e 3, apenas. D. 2 e 3, apenas. E. 1, segundo e 3. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anota aí. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. 123. Técnico Judiciário, ano 2006, Banca, Vunesp, órgão, TJSP. O advogado Zé, por mera negligência, esqueceu-se de restituir os autos de um processo que retirou junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. É correto dizer que Zé A. cometeu o crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. B. cometeu crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório. C. cometeu crime de desobediência. D. cometeu crime de resistência. E. não cometeu crime algum. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra E. Anota aí. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena, detenção, de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. Pena, detenção, de 15 dias a 6 meses, e multa. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório.
Artigo 356. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. 124. Técnico Judiciário, ano 2006, Banca, VUNESP, órgão, TJSP. A conduta de opor-se mediante violência ou ameaça à execução de ordem legal advinda de funcionário competente tipifica o crime de a. Desobediência, b. Desacato, c. Fraude processual, d. Resistência e exercício arbitrário das próprias razões. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anota aí. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena, detenção, de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Atenção! Não use sua melhor desculpa para não estudar. Um grande abraço do seu amigo Antônio do Tribunal.